Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Queremos deixar para vocês o site da Rádio Boa Nova. Anotem aí, é www.radioboanova.com.br www.radioboanova.com.br. E os ouvintes que quiserem ligar lá na Rádio Boa Nova, é só discar 0800 97 95011. 0800 97 95011. Participem também do Clube Amigos da Boa Nova. Ajudem a Fundação André Luiz nos trabalhos magníficos que eles têm. O telefone lá do clube para vocês se associarem é 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Nós estamos fazendo o estudo do livro A Faxina, que, por sinal, já estamos quase acabando com o estudo do livro A Faxina. Vamos passar para o livro, mas ainda temos mais alguns capítulos. Mas o próximo livro é O Residente, também da série Perante a Eternidade e pelo espírito Marcelo Rios. Queridos ouvintes, nós estamos no capítulo 13, Novos Colaboradores. Nesse capítulo, o Marcelo Rios reencontra a turma que ele encontrou nos capítulos anteriores, que é os pedintes, né? Aqueles irmãos que ficam nas praças, sem nada para fazer, e eles travam conhecimentos com o Marcelo e Marcelo com eles. Ô Jairo, boa tarde, tudo bem com você, meu amigo? Boa tarde, Sônia, boa tarde aos nossos ouvintes, né? Que Jesus nos abençoe e nos dê aqui o entendimento necessário para fazermos um bom programa, né, Sônia? É isso aí. Quero lembrar aqui, se os ouvintes não me permitem, mandar um abraço para Leda Maria Araújo, de Piracicaba. A Leda me encontrou no Facebook, deixa um recado lá para gente. Ô Leda, um grande abraço e muito obrigada, viu, pela audiência e a todos vocês que estão nos ouvindo. Jairo, como eu havia dito, o Marcelo reencontro pessoal, né? Que agora eles fazem todos os dias o evangelho na praça, que não é... O Marcelo corrige, que não é evangelho no lar, é o evangelho na praça. Uhum. E que tem a participação do Dr. Sandro, que era um ateu, né? Que agora está engajado mesmo nesse trabalho de evangelioterapia. Jairo, o Marcelo fala que o Sandro agora está totalmente envolvido pelas leituras do Evangelho. O que realizamos agora não era mais o Evangelho no lar, e sim o Evangelho na praça. Jairo, mas quando o Marcelo fala aqui que o Sandro agora está totalmente envolvido pelas leituras do Evangelho, isso abre um leque enorme de possibilidades para o Sandro, não é mesmo? Justamente, né? Lembrando que Sandro havia sido, na sua última passagem pela Terra, ele havia sido um neurologista, né? Um neurocirurgião, e que havia sofrido, né, um desencanto, havia sofrido uma decepção muito grande. E atrás dessa decepção, nós entendemos que veio aí o alcoolismo, né? E junto com esse alcoolismo, né, algumas mecânicas, né, da obsessão, né, até que arrastou, né, o Sandro para o desencarne. E ele vai desencarnar, vai enfrentar no mundo espiritual situações bastante adversas, bastante difíceis, até o momento em que ele é albergado, né, na colônia Albergue Maria de Nazaré. Então, ele é albergado ali, ele fica ali com aquela população, né, que eles chamam de população vagueante, né, porque ficam vagando por ali, num lugar, no outro, né, e nas praças, por ali, e ele vai começar a fazer parte, né, de um grupo de companheiros que também tinha o alcoolismo como o seu ponto de referência, né? E, a partir daí, ele passa a lidar com essas pessoas até que vem o encontro com o Marcelo, né? O Marcelo,
ele passando lá, ele encontra com aquela turma, né, da diretoria, né? Aquela turma da diretoria, e dali ele é apresentado ao Sandro, o Sandro conta a sua história, uma história, né, muito interessante, e a partir daí eles passam a tomar um contato mais estreito, contato aqui, contato ali, e o Marcelo e outros trabalhadores, aproximando desses espíritos, aproximam deles também o Evangelho. E, a partir daí, todos eles tomam contato com o Evangelho, e, em especial, não é, o Sandro, que, como foi nos dito antes, ele havia se distanciado totalmente das mecânicas da fé. Não é? Então, nós entendemos que isso é uma retomada muito bonita e muito significante, né, para o Sandro, na medida que iria proporcionar a ele uma reconstrução, né? Sim. Ô, Jara, outra coisa que nos chama a atenção aqui é que o Marcelo conta que tinha agora muitas pessoas envolvidas nesse trabalho. Os trabalhadores lá do núcleo, né, da Maria de Nazaré, lá do albergue, muita gente que saía do corpo físico através do sono, ia para lá participar desse evangelho. O bem quando não precisa de muita coisa para se formar uma rede em torno do bem. Justamente. É ter aquela disponibilidade, e também, se o Marcelo centralizasse essa questão só em cima dele, o trabalho não expandia. Mas não, Marcelo deixou que outras pessoas também viessem, e também valorizou aqueles que precisavam ser valorizados, como o doutor Sandro, né, que precisava muito disso, e só foi crescendo esse trabalho. Justamente. O trabalho, ele está sempre expandindo, né? Eu gosto de lembrar, assim, por exemplo, aqui numa das casas onde eu frequento, o nosso trabalho junto à população de rua, né? Nós começamos com um grupo, né? Hoje nós já somos 5 grupos, né? Assim, e trabalhamos né, em vários pontos ao mesmo tempo, né? Quer dizer, então foi crescendo, nós fomos desmembrando o grupo, foi crescendo, nós fomos desmembrando o grupo. Então, hoje, nós temos esse mesmo embrião já dividido em 5, né? Olha, e cada um atuando da melhor forma possível. A gente observa assim, que nós começamos com uma distribuição que era aí de uns 70 pãezinhos, né? E mais roupa, isso e aquilo, suco, não é? E hoje nós já temos uma distribuição aí que já beira, né? Aos 270, né? Isso. Quer dizer, é um crescimento assim muito grande, né? Bem significativo. É um crescimento muito significativo, né? Isso mesmo. Agora, isso, por quê? Porque ninguém se arvorou ser dono do trabalho, né? Monopolizou, né, monopolizou o trabalho, né? O trabalho, ele não é o trabalho de uma pessoa, ele é o trabalho de um grupo, né? E tudo que se decide nesse trabalho se decide em grupo, né? E outra coisa, ninguém faz o trabalho todo, cada um cuida de uma parte. Sim. Né? Porque é interessante, nesse grupo, nós temos pessoas que ajudam, por exemplo, nós servimos um pão, às vezes com mortadela, às vezes com apresuntado, com presunto. A gente, por exemplo, esse pãozinho, né? Tem muitas pessoas que ajudam na confecção desse pãozinho e não vão à rua. Não é? Certo. E tem muita gente que vai à rua e não ajuda na confecção do pãozinho. Sim. Entende? Tem pessoas que ajudam na elaboração do iogurte, né? E ajudam na elaboração dos sucos, na preparação das roupas, que não vão às ruas,
e tem muitas pessoas que distribuem isso nas ruas e que não ajudam na preparação. Então, cada um ocupa o seu espaço, né? Sim. Cada um cumpre ali a sua obrigação. E não tem nada de falar, fulano não ajuda a fazer, fulano não ajuda, mas não vem. Cada um dá aquilo que pode, né? Cada um dá aquilo que pode. Então, o trabalho avança. Por quê? Porque não tem dono, não é? O trabalho tem uma coordenação, né? E a coordenação é essa, que ela é múltipla, né? E, assim, todos os grupos que vão se abrindo, vão se formando, têm autonomia, né? Não se perde a espinha dorsal, mas, né, há uma democracia plena, vamos dizer assim. Já era interessante que, há algum tempo atrás, você me falou que, inclusive, aqueles que estão sendo beneficiados, eles têm também a preocupação de ajudar até na limpeza, De ajudar também, né? na limpeza. Nós levamos sacos plásticos, né? Sacos esses destinados a lixo, né? E eles têm a responsabilidade de fazer, né? De catar e também usar o copo, às vezes o marmitex, e jogar no saco de lixo. Agora, né, num dos locais, nós já estamos fazendo um teste e tem dado certo, que é o quê? Nós chegamos com as coisas, né, para distribuir, né? Eles organizam a fila e nós escolhemos alguns deles e eles mesmos fazem a distribuição para eles. Sim. Entendeu? Eles mesmos. Às vezes nós ficamos lá só olhando e às vezes conversando com um, conversando com o outro, né? Mas a gente vai passando essa responsabilidade para eles. Ô, Jair, essa é a melhor parte, né? Vai conversando com um, conversando com o outro. Conversar é tão bom, né? É ótimo, né? Você conversa com um, conversa com o outro e de repente as pessoas já estão te chamando pelo nome, né? É interessante, né? É uma coisa muito gratificante, inclusive. Sim. Né? Jair, isso faz um bem enorme para a gente, né? Daquele que estão recebendo, mas o maior beneficiado são aqueles que estão promovendo. Justamente. Jair, o Marcelo nos fala que nos momentos vagos que ainda tinha, comparecia à ala 316, quarto 3.435, leito 16.941. Você lembra, já desse leito? Sim, do nosso amigo Joabe, né? Então, ele estava sempre ali visitando o Joabe. Joabe era aquele nosso irmão que desencarnou e o perispírito teve uma transformação muito triste, né? Transformou-se numa larva, não é isso, Jair? Isso. E o Marcelo sempre ia lá visitá-lo e fazia ali ao seu lado o estudo do Evangelho. É bom enfatizarmos, né, que essa transformação, essa anomalia perispiritual, ela se desenvolveu através do crack, né? Isso mesmo. O uso continuado do crack. Isso mesmo. E o Jair, aqui, olha só, o Joabe agora, já me olhava com olhos muito diferenciados e eu também o via com normalidade. Porque foi difícil também para o Marcelo deparar com aquela cena, né? Qualquer um ficaria assim, né, chocado vindo aquilo. Um ser, na forma de uma larva, com a cabeça pequena, toda murcha, não é, Jair? Isso é assustador, sim. É muito difícil. A gente vê o seguinte... quando, né, a gente trabalha nas áreas da psicologia hospitalar e que você ou faz o atendimento, né, às vezes alguns fazem atendimento aos parentes, né, hospitalizados, e às vezes outros profissionais fazem atendimento mesmo aos internos, né, aos pacientes. Dependendo das questões, né, o próprio profissional da psicologia, né, que trabalha ali, às vezes ele se sente afetado, né? Sim. Porque pela gravidade do quadro, ou às vezes pelas interações emocionais que aquele quadro traz, né? Quer dizer, então, faça ideia, num caso desse, né, que você lida com uma deformidade muito grande. Né? Nesses casos, por exemplo, a gente vai ver, assim, na nossa experiência cotidiana mesmo, né, os profissionais que trabalham na área de queimados, né,
É uma área assim, extremamente penosa, né? O pessoal que trabalha na área oncológica, né? Também é uma área extremamente penosa. Aqueles profissionais que trabalham em áreas psiquiátricas, né? Desses internamentos mesmo em surtos, né? Em crises profundas, não é? Todas essas questões mexem muito com os profissionais, desgastam muito, né? Preocupam muito os profissionais, não é? E no mundo espiritual, isso não é diferente, né? Sim. No mundo espiritual, isso não é muito diferente, porque até mesmo as questões são muito mais graves, né? Porque você tem uma visão que vai além, né? Simplesmente das materialidades, né? Isso mesmo. Ô, Jário, lembrando aqui, que maravilha que maravilha que são feitas nos hospitais espíritas, hein, Jário? Que trabalho bonito que é desenvolvido nesses hospitais. Ai, quem dera que o Brasil tivesse mais hospitais espíritas. É um trabalho muito bonito. Jário, o Marcelo fala que o Evangelho de Jesus é isto. Nada existe que ele não modifique, e nada fica isento ao seu poder de transformação, pois ele tem a capacidade de nos fazer melhores a cada dia. Ai, Jário, que bom, né? Por isso a importância do Evangelho no lar, um trabalho desenvolvido no lar com o Evangelho, um trabalho sério, envolvendo todos que ali participam, né? Olha só, essa frase do Marcelo é muito legal. É certeza de transformação. Justamente. Né? Isso traz ao lar, né, um outro nível vibratório, né? E reúne a família em torno de temas altamente edificantes, né? E faz com que esta família ela respire um ar que é um ar comunitário, né? Um ar comum, né? E um ar renovador. Por isso que os espíritos eles lutam tenazmente, não é, para que as pessoas abram em seus lares o culto do Evangelho. Isso. Não é? Marcelo fala que agora tem mais um amigo, que é o Joabe. E ter amigos, ser amigo e fazer amigos é muito bom. Engrandece a quem os tem, faz crescer emocionalmente quem o é. E promove um constante crescimento a quem se dispõe a fazê-los. Por isso, a amizade é um recurso indispensável para o mecanismo da lei de progresso. Ser amigo é bom demais, é imensamente terapêutico, à medida que se processa em nós o reequilíbrio através do amor. Isso aqui está parecendo mais, sabe de quem, Jair? Não do Marcelo Rios, mas da Sheila. Ah, é? Não parece coisa da verdade, Sheila? É verdade. É interessante, assim, como que os espíritos falam, né, da importância da amizade, né? Esses espíritos, o Marcelo, a Sheila, não é? O Palminha, como que esses espíritos são centrados, né, nesta relação de amizade, né? Ô, Jário, o Palminha assim, foi de uma felicidade imensa naquele livro Babile, Jairo. Justamente. Quando ele mostra a amizade, quando a amizade do imperador Círio com Tarife. Nossa, mãe, não só com os dois, com os vencidos também nas guerras, né? Eu separei todos os textos do livro Babile, né? Que fala sobre amizade, sabe? Sim. E fiz um estudo pessoal, né? Um estudo meu, para mim, né? Sobre essa questão da amizade. Eu acho que eu aprendi bastante, sabe? É muito bonito. Muito interessante, sim. Não é? E mostra claramente que é uma amizade, mas uma amizade com responsabilidade. Justamente. Porque o Ciro ou o Tarife estava sempre um ali, eles não eram iguais, mas cada um sabia respeitar o espaço de cada um e a diferença de cada um, né? E a ética que havia entre eles, né? Nessa relação. E naquele livro chama a atenção os conceitos, né, que Palminha abre sobre a amizade, né? Esses conceitos, eles são muito interessantes e são muito bacanas mesmo, porque eles falam diretamente com a gente, né, desta importância que é a eleição, né, e a manutenção dos amigos. É isso mesmo, não é? É isso mesmo. E
o Marcelo fala que eu sempre ficava atento, sempre gostei de conversar com os nossos instrutores, a quem muito respeito e com quem muito aprendo. São eles, para mim, verdadeiras pérolas a espargir conhecimento e atenção. Aliás, por aqui, quanto mais importantes são os nossos instrutores, mais atenciosos eles são conosco. Acho mesmo que a atenção é uma questão pertinente à evolução do ser. Justamente. Olha só, que interessante. A atenção, né? Isso. E interessante que todo mundo reclama atenção, né? Todo mundo reclama carinho. Isto. Né? Há uma necessidade muito grande, né, desse apoio do outro, né? Então, isso a gente tem que, né, tomar como exemplo, né? Porque as pessoas querem ser ouvidas, né, Jairo? Justamente. E se você está ali, assim, numa impaciência, isso, a outra pessoa capta isso, né? Contam, né, os historiadores aí, aquelas, né, isso são coisas que foram passando, né, de boca em boca até chegar a nós, né? Conta que Dr. Bezerra de Menezes, quando assumiu a presidência da FEB, né? Então ele ia lá todos os dias e muitas vezes os dias à noite, né, para prestigiar as reuniões e tudo. E diz que quando ele conseguia chegar no salão, né, a hora já estava avançada, né? Porque parava com um, parava com o outro, conversava com um, conversava com o outro, e instruía um aqui, o outro ali, consolava um aqui e outro ali. Aí ele chegava lá. E aí, né, e um pedia para conversar com ele e tudo, e terminada a reunião, ele só conseguia sair de lá no apagar das luzes, né? Ô, Jairo, atenção. Muito interessante, né? Bezerra, ele tem isto nele, né, gente? Esse carinho com o próximo, esse amor pelo próximo. Justamente. Ô, Jairo, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Queremos deixar aqui para vocês, queridos ouvintes, o nosso site também lá da Editora Itapuã é www.itapuãeditora.com.br www.itapuãeditora.com.br/blog. Lá no nosso blog, vocês vão encontrar em vídeo, vídeo que fala, Jário? Vídeo. As mensagens da Sheila, não é? Isso. Ai, gente, tá lindo as mensagens da Sheila. Vejam, assistam esse videozinho com essas mensagens, vocês vão gostar muito. O nosso telefone é o DDD 31 e o telefone é 3357-6550. 3357-6550. Queridos ouvintes, estamos aguardando a sua visita lá no nosso blog. Ô, Jário, o Marcelo fala que ele olha assim, e fala assim, olha lá quem vem, com grande número de trabalhadores oriundos da crosta terrena. É o Virgílio. Não lembro do Virgílio, Jairo. Ele foi citado antes aqui no livro? Foi, não foi citado. Eu acho que ele é citado no Reencarnação à Divina Bênção, né? Aí o Marcelo fala que esse Virgílio está chegando com um número muito grande de pessoas, né? Trabalhadores vindo da crosta terrena. Sempre com o mesmo ar sério e inconfundível, olhar sempre sereno, muito atencioso, mas exigente com irmãos sob a sua tutela, fazendo às vezes de cicerones, ali indicar o caminho, fazendo as honras da casa. Muita paz, irmão Marcelo. Estimamos encontrá-lo novamente em trabalho, diz o Virgílio. Agradeço as suas observações, meu irmão. Na realidade, estou em meu posto de trabalho, agradecido pelas benditas oportunidades para o labor que aqui temos. Também me estima muito rever o querido amigo. Mas o que fazem aqui todos esses companheiros? Marcelo, são trabalhadores de vários templos de Jesus, nos quais tenho responsabilidade na labuta diária. E estamos aqui participando de um curso que tenho tido a oportunidade de proferir em nossa colônia. Então, pelo que eu entendi, o Virgílio, ele estava com vários trabalhadores de várias outras crenças, não é isso? De várias outras crenças. De várias outras crenças e de várias casas espíritas também. Ah, né? Sim. Ele fala, já que os recursos aqui encontrados são tão bem mais amplos. Apesar de serem muitos, este número poderia ser muito maior.
Infelizmente, nem todos têm atendido com boa vontade e seriedade aos compromissos assumidos no campo da mediunidade com Jesus. Assim, meu amigo, não consegue reunir as condições necessárias para vir ter conosco aqui. Nossa, olha que interessante, hein? Ué, Médiuns, hein? Médiuns, dirigentes, Sim. né? Os esclarecedores, não é? Todo esse... as pessoas que trabalham ali no campo ali da irradiação, né? Quer dizer... Os trabalhadores das casas religiosas, né? Então, Isso, espíritas, todos que trabalham nas casas espíritas, casas religiosas, Sim. né? Então, muitos, né, aqueles de boa vontade, aqueles que se vê que eles estão respondendo positivamente, eles vão para o mundo espiritual em diversas áreas, né? Para fazer cursos, para se aprimorarem, né? Para se engrandecerem. E isso é um intercâmbio que acontece frequentemente. Agora, o que dificulta nisso aí é a condição nossa, né? A condição de trabalhadores nossa, que é uma condição ainda muito inferiorizada e que isso acaba nos dificultando, né? Quando nós vimos aquela senhora, né? Mãe daquela menina que havia morrido afogada, né? Ela chegava perto da filha, mas não conseguia o contato, né? Por quê? Porque na hora que ela chegava perto da filha, ela recobrava as vibrações de raiva, né? Daqueles que estavam com a sua filha, né? De revolta, daqueles que estavam com a sua filha no dia do acontecido, e automaticamente ela perdia o piso de permanência ali na colônia Albergue Maria de Nazaré, né? Nós vimos também o que aconteceu com o pai do Joabe, né? Que aproximando, ele não teve condições de se manter ali, né? E o cuidado que os espíritos tiveram com a mãe do Joabe para que ela pudesse levar essa empreitada até o fim. Né? Porque ela teve várias vezes várias ali, tentativas, né? Isto. Várias tentativas, mas ela, né, a vibração não permitia que ela chegasse a termo, né, nesse seu processo de visita. Então, muitos são aqueles que partem para o mundo espiritual e vão para os cursos, isso e aquilo. Mas muitos são aqueles também que não conseguem chegar. Por quê? Porque falta, né, clareza de proposta mental, né, falta pisos de elevação, às vezes uns por causa do cigarro, outros por causa da bebida, outros por causa do estômago superlotado, né? Então... Das raivas das também, raivas vividas. O que tem né? povo espírito com raiva, né? É verdade, das raivas vividas, dos atropelos, né? Então, isso são itens que fazem uma seleção profunda, né? Aí não tem como, né? Aí não tem, assim... Porque nesses processos não existe milagre, né? Não existe milagre, existe a realidade, né? Pode, não pode, não pode. E também não tem o QI, né, Tem Jair? condição? Tem. Não tem mesmo. E, como você bem disse, né? Não tem o QI, né? Quem indica. Ou seja, quem indica, né? Não existe isso. Por quê? Porque o passaporte é a condição mental, né, da individualidade ali. Ô, Jair, mas eu achei tão engraçado outro dia, um médium me contando, que ele sempre, ao fazer as preces à noite, pede a Jesus para ser útil durante o corpo físico, durante o sono físico. Aí ele me conta que foi dormir, fez a prece, pediu a Jesus se pudesse ser útil, que ele gostaria de estar trabalhando. Aí ele conta que no outro dia ele lembrou que sonhou que estava num lugar muito difícil. Aí que a hora que ele viu as pessoas, que disse que ele saiu correndo tanto, mas disse que ele correu tanto, que chegou no corpo físico esbaforido. É verdade. Que negócio, né, Jair? Não é só pedir, não, tem que ter preparo. Tem que ter preparo. Eu achei muito interessante isso. Tem que ter preparo mesmo. Eu achei interessante, Jair, que ele falou que no caminho, na fuga dele, que ele encontrou 2 bambus e fez daqueles 2 bambus como se fosse perna de pau para ele correr mais rápido. Sei, que coisa, hein, gente? Para dar umas passadas mais largas.
É, É muito isso interessante. Aliás, médio é um ser à parte. é um ser à parte, realmente. É, o Virgílio fala, eu sempre, sim, há 8 anos temos comparecido aqui. Assiduamente, vamos dizer que em várias noites, pois não podemos desperdiçar de forma alguma as oportunidades de trabalho, aprendizado e crescimento disponível. Imagine você que, para nossa alegria, muito esporadicamente temos contato com a presença do nosso querido Emmanuel, sempre que as obrigações maiores lhe permitem, que venha até nós trazer os seus ensinamentos. Nosso querido instrutor tem grandes responsabilidades junto aos trabalhos realizados em função do orbe terreno. Vive constantemente às voltas com as suas sérias ocupações, mas com o seu coração imenso, nunca deixa de nos brindar com o verbo doce do Evangelho, trazendo-nos profundos ensinamentos. Ô, Jário, eu falo que só de ter essa oportunidade de estar falando com Emmanuel, os médios deveriam já preparar toda noite. Está ouvindo, né? Nossa, que maravilha! É. Mas no mundo espiritual tem outros instrutores maravilhosos, sim, né? sim. Tem instrutores, assim, que nem é do nosso conhecimento, assim, não são nomes, Sim, né? que são divulgados. Mas são instrutores maravilhosos, né? É isso mesmo. Instrutores, assim, que quando você ouve, né, uma palestra com eles, é uma coisa interessante. Naquele livro Por Entre as Sombras, né? Sim. Tem lá aqueles 2 irmãos que trabalham, né, nas frentes avançadas lá, né? O irmão Pobreza, né? Sim. Irmão Pobreza e o outro, né? Nossa, você poder ouvir aqueles espíritos numa conversação é uma bênção. É verdade, né? é muito aprendizado. Nossa, as palavras deles parece que entram dentro de você, né? Isso. Tamanha a mansidão que eles já carregam consigo, né? É isso mesmo. Então, assim, tem amigos espirituais, assim, de uma envergadura que a gente fica boquiaberto. É isso aí. Né? O Marcelo pergunta, mas, irmão Virgílio, ainda tem alguém que perde essa oportunidade benditas de aprendizado e crescimento? Virgílio responde, sim, Marcelo, não tem sido fácil os nossos companheiros perceberem a magnitude das responsabilidades que nos cercam, principalmente as experimentadas nos trâmites da mediunidade, devendo ser enfrentado com o nosso esforço pessoal aplicado ao trabalho do bem. Poucos têm compreendido a necessidade que temos de estarmos prontos e estarmos sempre preparados, aptos a bem aproveitarmos as oportunidades que se convertem em verdadeiros feixes de luz, a caminhar em nosso árduo processo evolutivo. Afinal de contas, podemos afirmar que estamos carecendo muito de uma vontade firme e realmente robusta, a ponto de nos garantir a necessária reconstrução pessoal. Ô, Jália, interessante, né, que essa preocupação com os médios, porque os médios não estão à deriva. Tá me entendendo? Tem sempre aquele apoio ali, tem sempre aqueles amigos que querem levar para frente, né? Falta carregar no colo os médios. Justamente. E ainda falta a nossa boa vontade, já. A questão dos médiuns, né? É a tomada de consciência da mediunidade, né? Falta aos médiuns a tomada de consciência. O que é a tomada de consciência? É você entender aquilo pelo viés das responsabilidades, né? E você entender o que é a mediunidade e para que é a mediunidade, como é a mediunidade, e começar a interagir com essa mediunidade. Na medida em que vai havendo uma tomada de consciência, não é? Nós passamos a lidar com a mediunidade de uma forma mais sóbria, de uma forma mais objetiva e de uma forma extremamente mais produtiva, não é? Falta aos médiuns, na minha modesta opinião, falta aos médiuns a tomada de consciência, sabe? A gente vê, assim, quantos médiuns, né, vaidosos, né?
por exemplo, Sim. Quantos médiuns vaidosos ficam assim à distância, muitas vezes não abraçam as pessoas, não se aproximam, não conversam com uma certa aproximação, com uma certa intimidade, né? Se guardam como se fossem deuses, né? Então, isso é falta de consciência da mediunidade, não é? Porque se a pessoa tomar consciência da mediunidade, uma das primeiras consciências que se abre é a consciência da simplicidade, não é? A consciência da simplicidade. Quantos médiuns aí nós vamos ver, né, numa prepotência, né, como se deuses fossem... Uma empáfia. Aquela empáfia, né? Acham que... Né? Por quê? E pior, porque ainda vivem cercados, né, por um séquito de bajuladores, né? Então... Né, porque aonde tem o bajulado, tem os bajuladores também, que fazem, né, essa prepotência ainda se tornar maior, né? Se tornar maior. Agora, porque também não tomou conhecimento da mediunidade, não tomou consciência da mediunidade, porque a tomada da consciência da mediunidade, ela leva o médium a tomar consciência da humildade, né? E da sua insignificância. Sim, a humildade, ela vai te colocar no lugar da sua insignificância. Então, quando nós falamos, né, Chico Xavier, né, Francisco Cândido Xavier, né, Francisco Cândido Xavier, ele não fez muito. A única coisa que ele fez foi, desde o princípio, ele assumiu a mediunidade num processo amplo de tomada de consciência, né? Uma pessoa, né, simples, humilde, né? Uma pessoa que fazia questão de, vamos dizer, né, Chico fazia questão de encostar no povo, né? Não é assim? Eu lembro de Chico em algumas situações, não é? Ele fazia questão de encostar no povo. Não eram as pessoas que vinham abraçar Chico, não. A gente via por parte de Chico a providência de abraçar as pessoas, né? Ele é que esticava as mãos na direção das pessoas. E quantas vezes, quantas cenas eu já vi, né, de Chico se dirigindo às pessoas, não é das pessoas se dirigindo a Chico. Entende? Ou seja, isso é tomada de consciência da mediunidade, né? Quando a pessoa vai entendendo, né, que mediunidade é simplicidade, mediunidade é humildade, mediunidade é doação, não é? Mediunidade é participação, mediunidade é ação comunitária, mediunidade é trabalho no bem, né? Então, todas estas coisas, não é? Eram atributos de Chico, mas não eram atributos forçados. Eram atributos natos, né? Não eram nada forçado, era conquista, né? Aquela alma já era uma alma de conquistas, né? E isso a gente vê nas pessoas, né? A gente vê na história de Bittencourt Sampaio, né? Uma pessoa, um homem extremamente culto, né? Bittencourt era um homem extremamente culto, extremamente bom, sabe? Bittencourt era um homem cuja cabeça não passava um laivo de maldade, né? A simplicidade de Bittencourt Sampaio, né? A humildade de Bittencourt Sampaio, o mesmo nós vamos encontrar na figura maiúscula também, né, de Adolfo Bezerra de Menezes, né? Eurípides Barçanufo, né?
um grande vulto da doutrina espírita, que muitas vezes fica esquecido, mas Elias Silva, né? Essa pessoa de uma magnitude, de uma visão, né, além do seu tempo, que buscou, né, dar à Federação Espírita Brasileira, dar ao movimento espírita brasileiro, vamos dizer, um parque gráfico, né, buscar melhorar a comunicação dessa doutrina espírita, né, um homem também que, apesar de estar anos-luz à sua frente, era um homem extremamente simples. É isso mesmo. Né? Extremamente simples. Ô, Jário, quando eu falo aqui da insignificância, de recolhermos a nossa insignificância, sim, é porque ninguém é insubstituível. Sim. Se o médium não está produzindo adequadamente, é substituído. Claro, se a casa espírita não tá seguindo um caminho legal, sim, é substituída. Sim. Não é? A gente já vê isso toda hora. Uhum. Se não estamos correspondendo, meu filho, olha, caça seu caminho. Sim. As oportunidades são te dadas a todo momento, igual a gente viu aqui, né? Né? Isso. Se não quer... Não a gente hoje, às vezes, fica triste, né? Nós ficamos um pouco tristes quando nós lidamos com, né, essas disputas estéreis, né? Essas prepotências, né? Essa briga por poder, briga por espaço, né? Quando, na realidade, a gente pode dizer assim, olha, não entendem nada de doutrina espírita, né? Isso aí. Não houve uma tomada de consciência em termos de doutrina espírita, em termos de mediunidade, né? É isso mesmo. E isso é muito triste. Tem muito conhecimento, mas não chegou no coração. Ah, né? Justamente, não se transporta conhecimento para as áreas da sabedoria, né? É isso aí. Mas vamos evoluindo. Vamos caminhando, né? Isso aí. Queridos ouvintes, estamos chegando ao final de mais um programa. Agradecendo a todos por estarem nos ouvindo, por nos darem o carinho da sua audiência. Muito obrigada. Que Jesus abençoe a todos e uma linda tarde para você. Para você também, Jair. Para todos os nossos ouvintes.